Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Trabalhando com a Capoeira, onde nós estaremos discutindo e compartilhando técnicas, ideias e estratégias para você que deseja iniciar ou melhorar o seu trabalho com a capoeira. E eu estou aqui hoje com o professor Paraíba, instrutora Bruna e a professora Laís. E nós vamos falar hoje sobre capacidades físicas na capoeira. E para começarmos, nada melhor do que o pensamento: o que são capacidades físicas? O que seriam capacidades físicas? Um conceito bem breve sobre isso. Capacidades físicas são todo o atributo treinável no nosso corpo, né? Em outras palavras, a gente pode falar que é aquilo que a gente pode estar treinando e melhorando, né, com o decorrer do tempo. Capacidade física nada mais, nada menos né, que é aquilo que a gente usa para estar correndo, para estar saltando, para estar gingando. E a pessoa pode ser mais forte, pode ser mais ágil, pode ser mais flexível, ela pode até herdar isso dos pais, né? Mas também ela pode estar treinando no decorrer dos anos. Na casa é um atributo genético, porém treinável, né? Isso. Todos nascem, uns mais pendem para um lado, outros para o outro, mas são todas aquelas capacidades que são treináveis no ser humano, não é isso? Isso. Ok. Então, nós demos um conceito bem breve, né? Nós não somos expert nessa área, mas entendemos aquilo que é o necessário e vamos listar algumas capacidades físicas que a capoeira, que nós podemos trabalhar nas aulas de capoeira e que devemos entender pelo menos o básico daquilo para estarmos ali fazendo a nossa aula. Então a primeira que a gente vai estar falando aqui, a primeira capacidade física, vai ser a agilidade. O que seria essa agilidade? Muita gente confunde com uma outra capacidade física que a gente vai estar explicando aqui para vocês também, mas basicamente a agilidade é a capacidade de se deslocar rapidamente em direções diferentes. Por exemplo, um jogador de basquete precisa ter muita agilidade ali para pegar a bola e sair do seu adversário, ou na hora do futebol para driblar a bola, ou então até mesmo no jogo de capoeira, na hora que a pessoa faz um golpe, você tem que esquivar rápido ali e sair, movimentar, as movimentações rápidas também durante um jogo de capoeira. Basicamente a agilidade é isso, é a capacidade de se movimentar rapidamente em direções, isso, em mudanças de direções, em direções diferentes. Ok. Alguém tem algum exemplo, né, de como trabalhar agilidade na aula? Como que você trabalha agilidade numa aula, uma atividade assim, de repente no momento de aquecimento, no momento de alongamento e nas especificidades ali da capoeira? Você tem algum específico, algum exemplo? Professor Paraíba, de repente, algum exemplo? Instrutora Bruna, professora Laís? Foi até bom você ter perguntado, que eu já tinha até esquecido de falar sobre isso. Na verdade, para você trabalhar agilidade, nada melhor também, lógico, durante o jogo você trabalha bastante agilidade, com as movimentações, e muito bom também com o trabalho de esquivas, né? Você treinar bastante esquiva, porque a agilidade é basicamente isso. Na capoeira, a agilidade é bem trabalhada, não só nos movimentos complexos que a gente faz no chão, ou com saltos, ou com floreios, como movimentações como a própria esquiva também. Igual eu falei, durante o jogo de capoeira, se uma pessoa fizer um golpe, você conseguir esquivar rápido, você está sendo ágil. Legal. Tem mais algum exemplo? Só ia acrescentar. A capoeira, assim, a agilidade é uma das capacidades físicas mais solicitadas, né, que a capoeira mais utiliza. Sim. A gente utiliza, as outras utiliza, mas a agilidade é a maior de todas, porque o capoeirista, quando ele está jogando, ele sobe, ele desce, ele abaixa, ele levanta, ele gira, ele dá a volta, ele para, ele acelera, ele para de novo. Então essa mudança constante de direção com rapidez, né? Mesmo quando ele está fazendo um jogo mais lento, ele tem que mudar, ele vem para cá, ele volta para lá. Isso. Então, com certeza, a agilidade é uma das capacidades físicas mais importantes para o capoeirista. E até mesmo quando vocês estão, quem já trabalha com capoeira, está trabalhando a ginga. Quando você começa a ensinar a ginga, você já está trabalhando ali a agilidade do capoeirista, que ele precisa de agilidade na hora da ginga, e as mudanças, né, que o professor Paraíba falou, essas mudanças que ele faz ali o tempo todo, muda de planos, né, plano alto, plano médio, plano baixo, até plano aéreo, né? O capoeirista, ele é tão versátil que ele usa também o plano aéreo várias vezes, e isso depende muito mesmo da agilidade do capoeirista. E nós devemos priorizar bastante nas nossas aulas, já que é uma capacidade assim tão importante, está usando meios e métodos e recursos, né,
Por exemplo, nós gostamos de trabalhar com aquela escada que usa, né, nos treinamentos de TRX, usar cones, né, para não ficar simplesmente naquele, vamos lá, sim, vai estar trabalhando ali ginga, esquiva tal, mas se você começar a pensar em trabalhar com crianças e pré-adolescentes, aquilo se torna para eles não tão interessante. Então, quando nós começamos a usar todos os outros recursos para estar trabalhando essas capacidades, e principalmente essa da agilidade, se torna interessante para a criança. Então, use meios e métodos ali, como a escada, mudando para um lado e para o outro, de repente trabalhando na própria ginga, na escada, fazendo a bênção, indo na escada ali, nesse TRX ou nos cones, mudando, colocando circuitos, né? Vai estar trabalhando isso aí, com golpes, esquivas, enfim. Então, isso é muito importante a gente diversificar, né, as aulas, principalmente com a criança que se cansa rapidamente, né, e não entende também, às vezes, que ela precisa aguentar, repetir aquele movimento, faz parte e tal, e não cola, né? Se chegar para a criança e falar com ela, você tem que fazer isso aqui 100 vezes, ela não consegue compreender, né? Então, você tem que criar formas, você como professor tem que criar formas que aquela criança ela vai exercitar, vai fazer várias vezes para desenvolver aquela habilidade, aquela característica, né? Aquela capacidade física. Por exemplo, para desenvolver ali a agilidade, a gente tem várias formas. Quando a gente põe lá aquele treino que começa todo mundo de um lado, vai fazendo ali uma sequência de movimentos. Aquela sequência de movimentos ali, né, desceu, trocou, rolou, voltou de AU, aquilo dali tudo está desenvolvendo a agilidade. Só que se você ficar só naquela conformação, toda a aula batendo naquilo dali, a criança vai enjoar, até o adulto vai enjoar. Isso aí é muito importante você estar diversificando dessa forma. Quando a gente coloca uma pessoa para treinar com o outro, 2 a 2, um ataca, outro defende, é agilidade. Né? Tem que ficar ali atento, abaixar com rapidez, fazer esquiva. O outro, na hora que ataca, ele tem que atacar numa velocidade que seja rápida ali também, porque senão o outro ali também não faz sentido, né? Ele esquivar ou esquivar muito devagar. Então, é muito importante que a gente faça isso sim, modifique, né, as formas de fazer com que a criança, o adolescente, o adulto treine, porque eu acho que na verdade em relação a todas as capacidades físicas, né, quando a gente vai treinar é sempre um estorvo, né? Você vê que as pessoas quando vão treinar musculação, que você está treinando lá várias capacidades físicas, é muito cansativo, então é fácil você cansar daquilo e desistir, né? Então essa modificação, quanto mais meios e métodos e recursos, melhor. É sempre importante. Nós vamos continuar falando, porque são algumas aqui que nós vamos estar listando, né? Nós temos várias, e todas as capacidades físicas, apesar de ter umas que trabalhamos mais e outras um pouco menos dentro da aula de capoeira, elas são interdependentes, né? Umas dependem das outras. Você vai ver que para um movimento, por exemplo, uma armada que você fizer, você vai estar usando várias capacidades físicas e você vai entender isso aqui ao longo desse vídeo. Isso aí. Pessoal, então vamos falar de uma outra capacidade física que a capoeira também utiliza muito, né, e outros esportes também. Mas a gente vai, né, falar aqui mais especificamente sobre a nossa capoeira aqui, que é a resistência. Resistência é uma capacidade física, na verdade, é a capacidade que o nosso corpo tem de resistir à fadiga muscular. Então, por exemplo, nós temos 2 principais tipos de resistência: a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica. Não vou entrar muito a fundo nesses conceitos não, mas vou dizer rapidamente para vocês conseguirem compreender e entender onde que isso se encaixa na capoeira. Por exemplo, resistência aeróbica é quando a gente consegue fazer um exercício, que pode ser tanto um exercício com um único movimento ou com vários movimentos, e você consiga manter aquele exercício durante um longo período. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo fora da capoeira para vocês conseguirem entender. Um maratonista, ele utiliza esse tipo de resistência, que é uma resistência aeróbica, onde ele consegue correr durante muito tempo naquela velocidade ali. Mas você concorda comigo que um corredor de 100 metros rasos, por exemplo, como o Usain Bolt, ele não tem a mesma resistência que um maratonista. Por quê? A resistência que ele tem é uma resistência anaeróbica, onde ele depende muito de oxigênio para conseguir correr naquela velocidade que ele corre. Então, aquilo é insustentável. Ele não conseguiria fazer aquilo por a maratona tem 42 quilômetros. Seria impossível de fazer isso. Então,
aonde que isso se encaixa na nossa capoeira e como a gente pode utilizar desses conceitos para melhorar a nossa aula e também desenvolver essas duas resistências dos nossos alunos. O jogo de São Bento Grande na capoeira, ele é um exemplo muito claro de resistência anaeróbia. Por quê? Você já conseguiu jogar jogo de São Bento Grande com aquela performance inicial, onde você entra já colocando aquele sangue mesmo, né? E manter aquele nível de performance por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. É certeza que você não vai conseguir fazer isso, porque você fica em débito de oxigênio. Ou seja, vai te faltar oxigênio e o seu corpo, quando ele entra em débito de oxigênio, ele entra em fadiga. O músculo literalmente ele para de se contrair, então você não consegue mesmo continuar. Acho que se nós fizermos um paralelo na fala do professor Paraíba, dá para a gente trazer do que ele falou do maratonista e do fundista para a capoeira. Vamos pensar nessa questão do tempo que ele falou. Geralmente os angoleiros jogam, você vai falar, mas eu já vi jogos de 40, 50 minutos. Geralmente é um jogo de Angola. E geralmente essas pessoas que fazem esse jogo de Angola bastante tempo, assim como um maratonista, geralmente ele tem um tipo de fibra diferente daquele que já vai para ser um fundista, que seria aquele cara que joga o São Bento Grande da Regional muito bem, mas é o que ele falou, ele joga muito bem um jogo, quanto tempo, e quando o outro já compra o jogo com ele ali, a performance geralmente o cara que é muito bom, ele já sai, ele já começa o jogo, já dá um salto muito legal e golpe, esquiva e tal, floreio, no segundo jogo ele no máximo já dá um AU, já começa só a gingar e esquivar, porque ele não consegue manter aquilo ali. Lógico, o capoeirista, um pode jogar o outro jogo, sim, mas geralmente esse cara que tem alta performance no São Bento Grande da Regional, se ele for para um jogo com um angoleiro, esse angoleiro vai deitar nele. Do mesmo jeito que se um angoleiro que joga 40, 50 minutos, 1 hora, for para um jogo naquele momento inicial com esse cara do São Bento Grande da Regional, ele vai se dar mal também, se não pensarmos dessa forma, né? E esse pensamento ele é tão interessante para nós compreendermos que o angoleiro que joga 40 minutos lá, ele não é melhor do que o outro que joga o jogo de São Bento Grande por 1 minuto. Ou 2 minutos de performance e tem uma ótima performance, são situações diferentes e é por isso que você tem uma resistência aeróbica e você tem uma resistência anaeróbica. Tá? Então essa comparação é muito boa e representa muito bem essa distinção entre esses dois tipos de jogos. E por que é interessante a gente entender que existe essa diferença entre essas resistências? Porque não dá, quando você, por exemplo, quando você está trabalhando resistência aeróbica, a sua resistência anaeróbica não está melhorando na mesma proporção. Então, você precisa treinar uma e treinar outra. Por isso que se você colocar um jogador de Angola para jogar numa roda de São Bento Grande, ele vai ter dificuldades de jogar. Não que ele não consiga jogar. Tudo é treinado. Sim, a gente está olhando aqui uma performance em um nível muito acima. E é lógico, né? Se ele é um angoleiro que treina das duas coisas, é lógico que ele vai performar bem também num jogo de São Bento Grande. É claro que a pessoa pode jogar as duas coisas, mas ele vai ter que também ter uma carga de treino muito maior, porque se ele só treina aquele jogo devagar da Angola ali, que nem sempre precisa a Angola ser devagar, né, gente? A gente sabe isso daí. Exato. E então se a pessoa, mas ela só treina naquele ritmo lento, é óbvio que vai ser desconfortável para ela jogar um ritmo que é muito acelerado, como um jogo de São Bento Grande. E a mesma coisa ao contrário. Pega alguém que tá só entra na hora que o ritmo sobe e põe ele para jogar numa hora de Angola, você vê que ele tem dificuldade. Toda hora ele quer acelerar, e a hora é de diminuir a velocidade, cadenciar o ritmo ali, organizar ali a respiração, né, para entrar nos steady states, né, que igual o pessoal fala lá nos maratonistas, que é onde você chega no nível que você equilibra a sua reposição de oxigênio e o seu gasto de oxigênio. Então, você consegue ficar ali naquela situação durante muito tempo. Os jogadores de Angola, muito provavelmente, eles fazem isso quando eles jogam durante 40 minutos, 1 hora, eles chegaram nesse estado, onde ele tem um equilíbrio ali entre o consumo de oxigênio e o gasto de oxigênio. Então, é importante a gente entender esse conceito. E como que a gente desenvolve isso? É treinando com especificidade. Exato. Então, o seu aluno lá, você quer colocar ele melhor
né, com uma resistência anaeróbia melhor para jogar com velocidade, você precisa fazer com que ele treine de uma forma rápida. Na hora que ele for treinar golpe, tem que ser rápido. Quando ele for esquivar, tem que ser rápido. Tem que ser, e outra coisa, tem que ser, ele não pode ter tempo de descanso. O tempo de descanso também é muito importante, né? Ele não pode ter tempo de descanso. Tem que botar um estímulo ali para ele fazer durante 1 minuto sem parar e dar o seu máximo. Agora não. Para desenvolver a resistência aeróbica, você vai precisar prolongar esse período. Então, você vai colocar ele para treinar esquiva lá, mas você quer que ele seja resistente para jogar, conseguir esquivar durante, se o jogo demorar 5 minutos, ele consiga esquivar durante 5 minutos, ele tem que treinar no mínimo 5 minutos. Se não tiver que treinar mais ainda para quando for os 5 ficar leve para ele, né? Então, você tem que treinar com especificidade para melhorar especificamente cada uma dessas duas resistências. Exato. Nós ali dentro de resistência ainda tem uma resistência que é resistência muscular localizada ainda, né? Que a gente pode também estar trabalhando para estar auxiliando em ambas. Ainda mais específico ainda, né? Exatamente. É ainda mais específico essa resistência muscular localizada. Puxando dela, eu já vou falar uma outra capacidade física para vocês, que é a descontração. Não é descontração de ficar à toa, não. Não é ir para o shopping, para o cinema, não. É descontração no que diz respeito à musculatura. O que é isso? É a capacidade física que nós temos de diminuir a contração na musculatura. Existem 2 tipos de descontração. A descontração total e a descontração parcial. O que seria uma descontração muscular total? É quando você relaxa toda a musculatura de todo o seu corpo. Isso é uma descontração total. Essa é a descontração total. Quando você deita na sua cama, relaxa, é uma descontração total. Mas vamos falar do que seria mais específico para a capoeira, que é a descontração parcial. O que seria uma descontração parcial? É quando, por exemplo, eu vou pegar os meus 2 membros inferiores, braço direito e braço esquerdo, mas eu quero trabalhar só o braço direito. Então eu vou estar fazendo uma descontração nesse aqui, vou diminuir a tensão nessa musculatura e trabalho apenas do braço direito. É uma capacidade física. Porque, como ele falou que de energia, né, dos sistemas energéticos aeróbio e anaeróbio, se eu coloco os 2 para trabalhar, eu tenho um gasto diferente do que se eu tiver um aqui. E se esse movimento agora é desnecessário nesse momento. Por exemplo, como que eu faço isso numa aula? Como que eu sei se eu estou trabalhando descontração numa aula? Como que eu posso trabalhar numa aula e explicar para alguém que está acontecendo essa descontração muscular parcial? Quando você vai ensinar uma criança, por exemplo, a tocar um pandeiro. Quando o menino você fala, vamos sentar, sentou todas as crianças, todos os alunos ali. Quando ele sentou, ele vai estar tendo uma descontração dos seus membros inferiores, ele vai descontrair. Ele não precisa tocar, apesar de que as crianças gostam de ficar mexendo, mas ele não é necessário que tenha ali, que a perna fique trabalhando, apesar de que quando está dando energia, né, a gente está tocando, no ritmo, né, vai acompanhando. Mas, se formos entender a explicação fisiológica, você está tendo uma contração no seu tronco, nos seus membros, né? Você está ali tocando, você está trabalhando uma descontração parcial. Você até fala, não, pode sentar, pode fazer perna de índio, tal, fica tranquilo, agora vamos trabalhar aqui. Da mesma coisa, se você quiser, mas e se eu quiser ensinar algum movimento na capoeira e mostrar para alguém ou entender que isso está acontecendo? Se você coloca um aluno em pé, e fala para ele treinar benção e fala assim, primeiramente, se você for ensinar a técnica e a troca de braços às vezes ficar complexa para ele, o que você faz? Fala assim, descontrai, relaxa seus braços, vamos trabalhar só o movimento da perna. Então você usou uma descontração muscular parcial e ele vai estar contraindo uma outra parte, treinando apenas esse gesto aqui, e com isso ele consegue ter mais atenção nesse movimento para depois fazer a junção dessa troca toda, ok? Então essa descontração, essa capacidade que também é treinável, se nós soubermos o momento e a forma correta de estar fazendo, não precisa você chegar lá e falar para o seu aluno, criança, olha, agora você vai fazer uma descontração muscular parcial, tal. Não, fala assim, olha, vamos relaxar o braço, mas você
profissional entendendo o que você está fazendo. E se você ainda tiver que explicar, olha só que bacana se você tiver que explicar para um pai, tiver que explicar para um dono de escola, ou até mesmo para outros profissionais o que está acontecendo. Então, você mostrou lá, ele vai começar a assimilar melhor. E isso serve, a descontração, ela auxilia também na recuperação dos exercícios. Que durante as aulas de capoeira, a gente agita muito as crianças. E às vezes, se você trabalha dentro da grade, porque existe capoeira dentro dos currículos, ele vai voltar para a sala. Então é necessário que você faça de repente um momento de 2 minutinhos ali com ele, ou 3 no máximo, de descontração total. Fala assim, vamos lá, você baixa o som, para de tocar, coloca todos eles ali no finalzinho, faz um momento de descontração muscular total. Agora vamos só ouvir agora o barulho do passarinho que está em volta da escola. Usa esse método, ele vai voltar com a Maria e poder ir para a sala. Isso funciona, tá? Pode experimentar, não é o professor que está relaxando se você já viu alguém fazer isso não. Já viu quando a professora dentro da sala de aula fala assim, agora todo mundo abaixa a cabeça, ela está usando esse momento para ele relaxar a musculatura, baixar a tensão e acalmar durante a aula. Tem uma coisa até bem interessante sobre a descontração, que é muito comum, né, da gente ver mestres, professores reclamando de alguns alunos que dizem, nossa, aquele dali não adianta. Eu ensino, ah lá, tudo duro. O que acontece? Ele não consegue fazer uma descontração. Então isso é muito importante a gente entender esse conceito para trabalhar de uma forma mais específica com aquele aluno. Provavelmente é o que? Ele vai precisar de mais trabalhos como esse, né? De relaxar, tá? De ter consciência corporal, que ele vê que quando ele, por exemplo, quando ele está com o braço ali contraído, o outro não precisa estar do mesmo jeito travado, o outro poderia estar mais relaxado, economizando até mesmo energia para se cansar mesmo, né? Porque contração muscular está gastando mais oxigênio. Então, isso aí é muito importante, né? A gente vê lá assim, às vezes considera aquela outra pessoa assim, que chegou ali, que ela faz e joga, faz aquela coisa de uma forma leve, né? Que aquela pessoa geralmente é que ela tem uma boa consciência corporal e ela não se contrai toda de uma vez. Exato. Então, aquele outro que fica mais engessado, todo durinho lá, é porque ele ainda não tem essa consciência corporal. E o professor, se não entender desses conceitos, aquele aluno vai crescer assim, você vai falar, não tem futuro não. Você vai falar, não tem jeito não. E quanto mais, se você não tiver consciência, quanto mais você briga com ele, o sistema dele nervoso, ele vai, ao invés dele relaxar, ele vai contrair ainda mais. Então nós temos que rever os nossos métodos de ensino, conhecer essas capacidades para melhorar. Se às vezes o aluno entrou duro, vai falar, anda rapaz, solta aí, só que começa a gritar, o cara contrai mais. A situação do jogo, por exemplo, já libera uma adrenalina. Que é o que ele falou agora há pouco da resistência. Pode até aumentar o gasto e também pode aumentar essa tensão. Porque vai aumentar esse gasto porque aumentou essa tensão. De repente já é um momento que o jogo vai pegar do cara. Geralmente o cara que sai melhor, vídeos lutadores de MMA, que funciona também com a capoeira, são aqueles que estão ali mais relaxados. Não relaxado né? Mas sim com a mente relaxada, sabendo, entendendo todo esse processo. Verdade. E agora também a gente pode falar de uma capacidade física também, que é muito trabalhada na capoeira, que seria o equilíbrio. Né? O equilíbrio nada mais, nada menos né, que o seu corpo, os seus músculos, né, sustentarem o seu corpo sobre uma base. Então, quando os seus músculos sustentam o seu corpo sobre uma base, a gente tem o equilíbrio. E dentro de equilíbrio a gente pode citar 3, que seria o dinâmico, o estático e o recuperado. Mas o que seria isso, né? O dinâmico é quando você tem o equilíbrio durante um movimento, né? Então na capoeira a gente pode citar aí os golpes, né? Quando a gente tira uma queixada, a gente tem que ter ali um equilíbrio, né? Sobre ali. Mas ainda na armada. Na armada, é verdade. As pessoas têm dificuldade na armada. Tem muita dificuldade. Então é um tipo de equilíbrio que a gente usa, é uma capacidade física, que seria o equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio estático seria quando a gente está parado ali, vamos supor, parado na base da ginga, parado na esquiva, numa bananeira, né? Então eu acho assim que essa capacidade física trabalhada, o equilíbrio estático, a gente pode estar trabalhando com as nossas crianças de diversas maneiras,
né? Ah, encostado, vai treinar uma bananeira, a gente pode colocar eles encostadinhos na parede e tá trabalhando ali a bananeira. Esse exemplo da bananeira, ele reforça muito aquilo que nós acabamos de falar. Porque se você entende essa questão da descontração, aí é justamente o contrário. Quando você vai fazer a bananeira, que é a parada de mão, você vai usar esse equilíbrio estático, lembrando de ter essa consciência de onde você tem que contrair e como que você tem que equilibrar todo o corpo. Você pode até equilibrar aqui, mas se você não tiver uma contração correta, uma descontração correta, não funciona. Não, e até alguns exemplos básicos também, né? Nos alongamentos, quando a gente vai fazer aquele alongamento de pegar uma perna só, segurar. Tem criança que não consegue. Então tem que ser trabalhado, a gente tem que trabalhar o equilíbrio nas nossas atividades diárias ali nas aulas, para as crianças atingirem outros movimentos que a gente quer passar. Às vezes a gente quer que a criança faça uma bananeira, mas não trabalha ali nem no alongamento esse equilíbrio, né? E também tem um equilíbrio recuperado, né? Que seria o equilíbrio quando termina o movimento a pessoa conseguir se equilibrar. Vamos supor, a pessoa fez ali um golpe, tirou a armada, né? Então ela usou ali o equilíbrio dinâmico durante o movimento e quando ela terminou o movimento ela usou o equilíbrio recuperado, que é no final ali, a pessoa não cair, não ficar... Vai acontecer muito com os iniciantes, né? Às vezes até consegue, por exemplo, fazer a meia-lua, mas no final dá aquela assim com a perna, né? Então a gente precisa trabalhar todas as capacidades físicas, né? Com a maioria que a gente conseguir nas nossas aulas, para a gente poder atingir o objetivo do aluno estar conseguindo fazer aquele movimento. Então, assim, eu acho assim, um exemplo para a gente estar trabalhando o equilíbrio dinâmico seria qual? Assim, dinâmico, eu acho que dá para ter uma atividade que eu lembrei que dá para trabalhar os três de uma vez, né? Por exemplo, aquela que utiliza o balão. O menino segura ali o balão, o coleguinha pode estar segurando o balão e o outro ele solta esse balão e o colega tenta encostar no balão. Então ele vai ter que equilibrar para acertar aquele balão. Vai ser ali, ele vai estar trabalhando primeiro o estático, que ele vai estar esperando, o coleguinha solta, ele vai trabalhar o equilíbrio dinâmico e quando ele voltar, ele vai estar trabalhando o equilíbrio recuperado. E é o que a instrutora falou, muitas das vezes ele já está bem no estático, ele pode estar até bem dinâmico, mas está sobrando nesse recuperado, que muitas vezes nós deixamos de trabalhar nesse. Às vezes a gente ensina a pessoa a pular, o cara quer aprender a pular. Ele aprende a pular, ele aprende a girar, mas ele não sabe chegar. E que é tão importante quanto, né? Também às vezes assim, se a gente colocar sentado assim na cadeira, aí fez o AU, terminou o AU, para na cadeira de novo. Sim. Também dá pra gente trabalhar os três. Perfeito. Né? Tem algum exemplo também que vocês, pra gente estar trabalhando, o equilíbrio? Sim, são vários, né? São vários, né? Eu acho que ainda mais importante é identificar nos próprios movimentos da capoeira aonde que a gente solicita isso, né? Sim. Igual, por exemplo, um recuperado que a gente utiliza muito. Dentro dos golpes, sempre ao término. Os golpes são sempre, quase sempre, é o quê? Você se coloca numa posição de equilíbrio dinâmico, onde... O estático não, mas equilíbrio dinâmico, onde você depois tem que voltar com o pé no chão. Então você se desequilibra para se equilibrar, se desequilibra para se equilibrar. Quando a gente treina um AU, também, quando a gente põe o aluno para treinar um AU, que é o que? Você faz com que ele se desequilibre, depois na hora que ele chegar no chão, ele precisa recuperar aquele equilíbrio para ficar de pé. Então você tem N. E é legal que é um passo a passo, né? Porque geralmente quando vai ensinar a pessoa fazer um salto para trás, por exemplo, né, um flick, não sei como você chama o seu trabalho aí, gato, enfim, tem várias nomenclaturas, ou um mortal, né, um salto mortal, tem que ter ser parte do equilíbrio dinâmico, do equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, vai para o equilíbrio dinâmico, é o que ele falou. Para você ir para o dinâmico, você gera um desequilíbrio para ir para o dinâmico, para depois chegar no recuperado. Eu queria dar uma dica extra ainda, principalmente para quem deseja trabalhar com criança, né, que dá aula de capoeira para criança, e também para quem já dá. Se você já dá, você vai se recordar de alguma vez isso ter acontecido. Por exemplo, quando você põe uma criança para ela treinar o AU ali pela primeira vez, ou então quando ela vai fazer uma parada de cabeça, quando ela vai fazer algum movimento onde ela tem que tirar os pés do chão. Quando ela volta, ela não põe o pé de volta no chão.
Geralmente eles põem o quê? O joelho. Eles não sabem como recuperar o equilíbrio. Então, um pouquinho que ele saiu do chão, ele não sabe como retomar de novo aquele equilíbrio. Que para nós é muito óbvio, é colocar os pés no chão e você vai retomar o seu equilíbrio. Mas a criança, ela precisa aprender. Nem todos desenvolvem essa capacidade com tanta rapidez. Principalmente ali quando você tem o maternal 3, o primeiro período, são crianças muito novinhas. Então, se você não tomar esse devido cuidado, na hora que ela for fazer uma urna, que ela for fazer uma bananeira, ela vai subir, vai descer e vai bater o joelho no chão. Né? Então, é muito importante agora você de casa, entendendo que isso, ela precisa treinar equilíbrio, recuperado, né? Recuperar sempre. Então, você precisa colocar ela o quê? Em diversas situações onde ela precisa recuperar o equilíbrio. De preferência, começar com algumas coisas que sejam para ela mais do cotidiano, naturais ali, para depois você ir avançando. Vai chegar, quantos alunos você já teve, chegou assim e falou assim, professor, eu quero fazer um mortal, não é? E você fala assim, não, primeiro nós vamos fazer cambalhota. Ah, mas cambalhota eu já faço. Aí ainda dá uma rolada meio torta e fala assim, pai, mais ou menos, vamos lá, né? Vamos aprender isso, é legal. Verdade. Então vamos à próxima capacidade física, que seria a velocidade, que é muito importante você tomar muito cuidado para não confundir com a agilidade. Então eu vou explicar o que é velocidade e depois vou comparar ali um pouco com a agilidade para você saber qual que é a diferença, mas sabendo que as duas elas caminham juntas ali. Então, na verdade, a velocidade é a capacidade de se deslocar no menor tempo possível. Por exemplo, igual ele falou sobre o Usain Bolt. Ele tem que correr bem rápido para chegar lá na linha de chegada, por exemplo. Já a agilidade, eu vou me deslocar, mas eu posso deslocar com uma velocidade em direções diferentes. Toda hora eu esqueço essa palavra. Em direções diferentes. Então, a agilidade durante o jogo, eu tô ali jogando e eu consegui fazer uma esquiva e sair. Isso é agilidade. Velocidade, por exemplo, durante o jogo, eu consigo fazer um golpe rápido. Igual quando a gente treina muito martelo, por exemplo, você tem que ir lá e voltar rápido. Então, ele voltou para onde ele parou, onde você estava ali no início, né? Então a velocidade é basicamente isso, você vai trabalhar o seu deslocamento no menor tempo possível, igual quando você coloca duas pessoas para fazer uma corrida, por exemplo, uma competição. Aquele que chegou na frente, ele foi mais veloz, ele conseguiu ser mais rápido. Tá? Então a diferença é essa, e para você trabalhar a velocidade durante um treinamento de capoeira, nas escolas com as crianças, é basicamente mesmo durante o jogo, trabalhando muito golpe com as crianças. Você lembrar, não só com as crianças, mas com os adolescentes, com os adultos também, fala, olha, agora você vai fazer a queixada, mas você vai fazer bem rápido. E volta lá para a base rápido, entendeu? Volta para onde você começou. Então você vai trabalhar a velocidade dessa maneira. E lembrando que a velocidade e a agilidade, elas caminham juntas. Então é muito comum as pessoas confundirem a agilidade e a velocidade. Então a agilidade você se move rapidamente, só que em direções diferentes, e a velocidade você se move rapidamente na mesma direção ali. Alguém tem algum outro exemplo para falar? A gente poderia, de repente, dar um exemplo de que um que solicita mais agilidade e outro que um pouco mais de velocidade. A velocidade, ela não é tão fácil de você visualizar dentro do jogo da capoeira, mas, por exemplo, o movimento de armada, principalmente quando você ainda faz mais de um na mesma direção, né? Você faz duas armadas ou duas meia-luas presas, por exemplo, ali você está tendo um exemplo mais claro de agilidade. Ao mesmo tempo que quando a gente executa um martelo ou uma bênção que você tem que bater e voltar, é um exemplo de agilidade, né? Onde você iniciou o movimento para lá e depois você tem que retornar com ele rapidamente, né? A gente até exige muito isso dos nossos alunos, que não adianta nada você chutar muito rápido e deixar o pezão parado lá igual o Jean-Claude Van Damme. Tem que ir e voltar rápido. Então, agilidade, né? Às vezes a pessoa... o Van Damme poderia ser veloz, né? Se ele, deixando o pé lá no alto, ele poderia ser veloz, mas agora se você vai e volta, você tem agilidade, né? Verdade. Próximo. Então, pessoal, vamos falar de um outro que é muito conhecido de todos e também muito importante, né? Assim como os outros que nós falamos aqui, que é a força, tá? A força também é uma capacidade física nossa e a gente precisa trabalhar ela dentro de nossas aulas. E precisa aprender, identificar o que é a força para depois entender como que a gente pode desenvolver isso com os nossos alunos. E o que é força? É a nossa capacidade, a capacidade do nosso corpo que nós temos de superar ou se opor a uma resistência. Por exemplo,
né? Quando eu vou pegar alguma coisa no chão, um peso que está ali no chão e erguer ele, eu estou exercendo uma força, porque a gente sabe que a gravidade puxa tudo para baixo, né? Então, por exemplo, eu tenho um peso ali, tenho a força da gravidade puxando para baixo. Quando eu pego aquele peso e me oponho à força da gravidade, eu estou exercendo ali uma força. A edição vai colocar aí o valor, tá? Da gravidade. Pessoal, então, onde que a gente vê isso dentro da capoeira? Em diversas formas, né? Porque você pode aplicar mais, menos força. Vai depender do que você quer, né? Se você quer usar muita força ou pouca força. Mas você utiliza força, por exemplo, quando você esquiva, na hora que você tem que subir para a ginga de novo, você está usando força. Né? Quando você vai dar um salto, vai pular, você está usando força. Então, a gente também tem diversos tipos de força. Por exemplo, a gente tem uma força dinâmica, que é quando a gente precisa usar a força quando a gente está fazendo, por exemplo, um movimento. Como eu dei um exemplo aqui, quando a gente pega alguma coisa no chão, ali é onde eu estou utilizando força. Agora, eu posso dar um golpe com força, é onde eu estaria exercendo ali uma força dinâmica. Agora, eu também tenho uma força estática, que é onde eu não tenho a presença de um movimento, apesar de eu estar fazendo força. O que eu quero dizer? Quando seu mestre, seu professor pede para você ficar lá paradinho na cadeira, você está exercendo ali uma força estática. Você está fazendo força para se manter naquela posição ali. Ah, é equilíbrio também? Também é equilíbrio. Mas você, naquele momento, está trabalhando, né, uma força estática. Eu até tenho também uma força explosiva, que é a potência, como algumas pessoas também conhecem. Você pode chamar de uma coisa ou de outra. A força explosiva ou potência é a capacidade que nós temos de exercer uma força com muita velocidade. Então não basta mais agora pegar o peso do chão e erguer. Tem que pegar e erguer rapidamente. Do mesmo jeito, quando você for dar um golpe, não adianta você estar fazendo a força para poder erguer a sua perna para fazer o golpe, está ali exercendo uma força. Agora não. Com potência é o quê? Você fazer aquilo com a maior velocidade possível. Então, a gente utiliza de diversas formas e um exemplo que a gente poderia dar nas nossas aulas é quando a gente faz as esquivas, que a gente vai fazendo as esquivas avançando. Por exemplo, a gente põe todo mundo de um lado, vai fazendo as esquivas avançando. Quando eu faço aquela força para erguer, eu estou trabalhando a força ali dos membros inferiores. O movimento de flexão, quando a gente faz ele no chão, apesar de a gente não utilizar na capoeira. Queda de rins, né? Queda de rins. Quando a gente está lá na parada de cabeça, empurra para subir, a gente está exercendo ali a força. A gente vai utilizar a força em praticamente todos os movimentos. Tá? Para você se manter em equilíbrio, você precisa estar utilizando força. Então, é como a gente tinha falado aqui, as capacidades físicas, várias vezes, elas se entrelaçam. Então, uma fica dependente da outra ali, não tem como você pensar, por exemplo, no equilíbrio sem pensar força, sem pensar em descontração e contração. Então, várias vezes isso vai acontecer. Por exemplo, potência, ela é dependente da velocidade. Então, você vai ver sempre as duas coisas juntas para gerar potência. E a gente pode ver, né, que tem vários alunos nossos que querem fazer algum tipo de acrobacia. Tem até muita flexibilidade, né, que é outra capacidade física, mas falta força e eles não conseguem executar aquele movimento. Então é por isso é bom a gente observar qual capacidade física está faltando naquele aluno para a gente poder estar trabalhando mais para ele executar o movimento. Com certeza. Por exemplo, né, numa aula lá para criança. Crianças geralmente têm as capacidades físicas pouco desenvolvidas. E é um erro muito grande que as pessoas, quando vai dar aula para as crianças, querem trabalhar como se trabalhasse com os adultos. Adulto, por mais que ele não tenha treinado algum outro esporte, alguma coisa assim, ele tem uma musculatura muito mais desenvolvida. Então as capacidades físicas dele também estão mais desenvolvidas. Agora, na criança não. Então, se você chegar lá e pedir para ela fazer alguma coisa simples, às vezes é abrir a perna e colocar a mão no chão. Ela pode não ter força suficiente, né? Ou não ter equilíbrio. Né? Então, tem várias coisas. Até aconteceu um caso comigo uma vez, até no alongamento, de eu colocar, foi logo no início, assim, primeiro ano de trabalho meu, fazer esse alongamento da criança abrir a perna, colocar a mão no chão, né, e ir abrindo.
e a criança não aguentou sustentar o corpo e bateu a cabeça no chão. Então é bom a gente perceber isso e observar, né? Nós vivemos numa era que a maioria das crianças não fazem as mesmas brincadeiras que nós fazíamos alguns anos atrás. Então hoje eles estão mais na internet. Então quando ele chega lá na sua aula, ele chega acostumado a mexer ali no notebook e tal. E quando ele vai fazer, ele não consegue sustentar. Geralmente quando ele chega lá e já tem força, já é uma característica genética predominante naquela criança ali. Às vezes ele chega com mais equilíbrio, chega com mais flexibilidade, ou que ele experimentou um pouco, mas como diz o professor Paraíba, ele tem um pouco tempo de vida, então a possibilidade de ter experimentado de alguma coisa, o que vai predominar ali, se ele, mas eu tenho um aluno lá de 4 anos que o menino já consegue fazer para de mão e tal, mas ele já pode ter vindo com isso aí no código genético dele já, mas não quer dizer que você não consegue trabalhar com todas essas capacidades físicas. E esse mesmo que às vezes tem muita força, ele não tem flexibilidade, como disse a professora Laís, e vice-versa. E nós temos que ter cuidado com equilibrar todas essas, porque senão pode gerar até algum tipo de problema futuro para ele. Que é o caso que nós falamos aqui da pessoa muito contraída, geralmente a pessoa que ela é muito travada, ela pode ter problema na sua coluna, porque a postura não está legal. E, ao mesmo passo que se você trabalhar a flexibilidade demais e não trabalhar a força, ele também pode ter problema articular e por aí vai. Outra capacidade física que nós vamos falar aqui hoje é a flexibilidade, né? Que na capoeira é algo tão vistoso, que as pessoas gostam tanto de falar, de observar. Quando nós vemos um capoeirista que faz aqueles movimentos, né, tão alongados, bacana, aquilo enche os nossos olhos. Mas, como nós dissemos aqui, pode ser também, tem pessoas, né, muitas pessoas que têm essa capacidade que já vem na genética, é flexível, vídeos contorcionistas, né? Mas também é uma capacidade física treinável, assim como as outras. Uns vão demorar um pouco mais de tempo do que os outros, se aquilo ali, se for uma pessoa que tem muita força, geralmente uma pessoa que tem muita força, muita musculatura, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para aumentar a sua flexibilidade. Mas, como eu disse, tem as exceções, né? Nós estamos falando aqui vias de regra, mas existem exceções. Que o cara, mas eu conheço um cara que é muito forte, ele é flexível. Vamos ver aqui muito forte é esse. Se ele não trabalha, se ele também não ficou a vida inteira treinando, comendo e suplementando para ficar forte e já era muito flexível de genética. Ao mesmo passo que pode também ter o processo vertical. O cara que é muito forte, treinar a vida inteira a flexibilidade e ter um grau muito bom. Mas o que é flexibilidade? Eu falei aqui, né? Flexibilidade é a capacidade de ampliar os movimentos, tá? É aumentar a amplitude dos movimentos. Isso é flexibilidade. E a flexibilidade está ligada diretamente às articulações, né? Dos membros inferiores, membros superiores, do tronco, né? Isso é flexibilidade, essa capacidade de aumentar. E nós temos 2 tipos de flexibilidade: a flexibilidade ativa e a flexibilidade passiva. O que é a flexibilidade ativa? É quando você utilizamos a nossa própria contração muscular para levar o nosso membro a alongar. Flexibilidade é o aumento da amplitude desse movimento. E quando eu quero aumentar isso numa aula, você pode trabalhar flexibilidade sozinho. Flexibilidade ativa é quando você trabalha isso sozinho, com a sua própria contração muscular. Você ampliar o seu movimento, você mesmo usando a sua contração muscular. Isso é flexibilidade ativa. Flexibilidade passiva é quando tem um estímulo que ele é exterior, que ele é de fora. Você, por exemplo, pedir um aluno para trabalhar com o outro. Ele, vamos lá, sentou, o outro vem e vai empurrando devagar ali para fazer uma abertura no eixo lateral, que é a abertura lateral. O outro vem e empurra. Dá para trabalhar isso na aula, tanto com a passiva quanto com a ativa. A princípio, eu vejo melhor você deixar o ativo, porque dependendo, se for criança, ele vai e força demais o amiguinho. A gente vê às vezes adulto fazendo isso na academia, você pôr o colega ali, ele vai e empurra, e quase não. E tem que ser algo
quando nós vamos trabalhar a flexibilidade, tem que ser algo gradativo, levando em consideração o nível de flexibilidade que aquela pessoa tem no momento. Não é fulano é duro e o outro é flexível e ponto. Não, nós não podemos ficar taxando isso. Nós somos profissionais, nós temos que melhorar as capacidades de cada um. Então você tem que ter esse tato. Não, realmente ele chegou aqui desse jeito, vamos ensinar ele a descontrair, depois vamos começar a alongar essa pessoa para que ele consiga aumentar essa flexibilidade. E eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque quando eu comecei a fazer capoeira, eu era igual um pedaço de pau, era muito dura. Aí a ponte eu não conseguia esticar os braços, a minha coluna não dobrava, era igual uma mesa mesmo, né? Era assim, ó. E com o passar do tempo trabalhando, né, alongando, trabalhando a ponte, outros também, né, exercícios também para trabalhar a flexibilidade, fala equilíbrio, a flexibilidade foi melhorando com o passar do tempo, né? Mas se eu ficar um determinado tempo sem trabalhar, vai voltando, eu sinto que minha ponte vai endurecendo, o braço vai dobrando. A professora Laís tocou num ponto interessante, porque todo treinamento, já que nós estamos falando de capacidades físicas, todo treinamento nós temos que ter essa consciência. Primeiro, qualquer uma dessas capacidades físicas que nós falamos aqui. Se você imagine um gráfico aqui, uma linha, aí você está nessa linha aqui, vindo. Aí você quer melhorar a sua flexibilidade, a sua força, o seu equilíbrio, qualquer uma dessas capacidades físicas. Quando você começar, a tendência é que você primeiro, a sua linha começa a diminuir. Que é isso? Exatamente, quando você começa, o seu corpo começa a querer se defender daquele estímulo de treino, mas para logo ali na frente ele vai começar a ter uma melhora. Ao passo que quando você para, né, o treinamento é assim, você tem uma tendência a descer, né? Não que isso vai acontecer, como eu disse, depende de N fatores, mas a genética vai influenciar em tudo, mas o treino e o destreino, né, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Flexibilidade, alguém tem mais? Eu tenho duas considerações ainda para somar aí para o pessoal de casa, e preste atenção que é muito importante isso. Quando nós formos trabalhar flexibilidade, você quer explicar sobre a diferença de alongar e flexibilidade? Pode falar? Até porque tem flexibilidade, tem alongamento, tem tensionamento, flexionamento. Nós temos algumas diferenças entre isso, então eu vou explicar o básico do básico do básico, que é o que a gente mais vai utilizar na hora das aulas, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu teria uma capacidade de fazer um treinamento para aumentar a flexibilidade de uma pessoa. Para me fazer um treinamento desse, eu tenho que sempre sustentar, né, no limite máximo ali daquela pessoa, né, de onde ela chegar no nível ali, vai ficar desconfortável para ela na hora que estiver alongando, por exemplo, estiver fazendo uma abertura. Se ela não estiver sentindo que está tensionado ali, que está puxando mesmo, ela ainda tem que segurar ali naquela postura. Alguns estudos mostram que menos do que 8 segundos naquela postura é ineficiente para ampliar a flexibilidade de alguém. A mesma coisa, se eu quiser somente deixar aquela pessoa fazer um alongamento para se preparar para uma atividade física, a gente deve manter, né, essas posturas ali na hora de alongar com menos de 8 segundos. Não é uma regra de ouro, onde que é 8 segundos, você vai ver 10, média, né? Você vai ver em algum lugar falando 6, tá bom? Mas você poderia considerar ali uns 8 segundos, né? Menos de 8 para alongar, mais de 8 para ampliar a flexibilidade de uma pessoa. Então, na hora que for passar um treinamento, você precisa ter essa consciência. Porque se você vai fazer um treino de São Bento Grande com seus alunos e faz antes um alongamento puxado, 20 segundos segurando ali, abertura, forçando mesmo a ponte, você corre o risco de comprometer até a saúde dos seus alunos ali, se ter uma lesão articular. Existem vários estudos, né, que dizem que quando um alongamento para ele aquecer a musculatura e as articulações é uma coisa. Um alongamento, um treinamento o que melhora a flexibilidade é o alongamento. Mas existe o alongamento que é apenas para vascularizar os músculos e as articulações, de um alongamento, como disse o professor Paraíba, que vai gerar uma melhora na flexibilidade. Porque a flexibilidade, como eu disse, é a capacidade de ir até onde você chega, de ampliar o movimento até o máximo. Isso não está ligado apenas à articulação.
está ligado também à elasticidade muscular. Muitas pessoas se enganam, por isso que eu falei aqui, me lembrei agora. Às vezes a pessoa que treina muita musculação, pega muito peso, ele também, se ele já tem uma elasticidade muscular já menor, um índice de elasticidade menor, quanto mais ele treina musculação, ele vai aumentando essa dificuldade que ele tem. Então ele tem que estar fazendo esses treinamentos de alongamentos para aumentar também a elasticidade muscular. Né? Geralmente quando a gente chega a gente fala, não, porque meu ombro vai muito, né? Minha coluna dobra, mas também tem um fator muscular que impede esse aumento de amplitude. Né? E a gente que é capoeirista, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente trabalha com esporte que mexe com o corpo inteiro e a gente às vezes vê poucas pessoas dando importância para trabalhar força, flexibilidade, equilíbrio, tudo, né? É um conjunto de coisas que a gente precisa trabalhar. E algo legal de observar é que há muitos anos atrás, se eu não me engano, em 2013 ou 2014 ali, eu resolvi começar a malhar mais a parte superior do meu corpo, né? Ombro, braço. E eu falei, não, agora eu quero ficar grande aqui em cima, não sei o que, comecei a malhar muito. Então o que aconteceu? As fibras foram, ficando bem rígidas, né? Ganhei bastante força, ganhei bastante musculatura, porém não estava fazendo essa manutenção, não estava trabalhando flexibilidade. E ao mesmo tempo eu queria melhorar o meu canivete, que o pessoal chama de pullover, eu chamo de envergado, que é que a gente traz a perna e trabalha muito o ombro. Então, o que acabou acontecendo comigo? Na época, eu acabei me lesionando. Eu tive que fazer fisioterapia, foi aquela coisa chata toda. Tava pesada, gente. Não, pior que não tava tão pesado assim. Tava até bem tranquilo. Mas, assim, vale lembrar que, poxa, você pode, sim, trabalhar a musculatura, né? Ganhar força, ganhar uma musculatura melhor, porque é muito importante para o capoeirista ter uma musculatura para proteger as suas articulações, sim, mas também, ao mesmo tempo, trabalhar bastante a flexibilidade, né? É isso aí. A Bruna falando que eu lembrei mais uma coisa. Quanto mais você consegue ter uma amplitude articular maior, que é a flexibilidade maior, um grau de flexibilidade maior, o seu gasto energético durante um jogo ele é menor. Também com a força. Se você é uma pessoa que já treina força, aquilo ali para você fazer o movimento é mais fácil para você que treina força que o outro que não treina. Para voltar numa ponte, para fazer um macaco, enfim. A mesma coisa da flexibilidade. Se você já consegue alongar sua perna porque você já tem um grau de amplitude articular grande, você vai fazer muito menos força e gastar menos energia. Porque às vezes a pessoa até consegue. Eu posso virar para a professora Laís e falar assim, vamos lá, vamos ver a que altura que vai o seu martelo. Ela pode chutar lá e voltar sorrindo e eu chutar na mesma altura, já vou cansar porque não tem a flexibilidade tão treinada assim. É bem legal, porque igual um dos meus eu tinha um aluno, agora ele não está fazendo mais, mas na época eu tinha um aluno que ele era todo durinho. Nossa, e ele ainda faz corrida, faz muita corrida e tudo. E ele sempre foi muito durinho mesmo, aquele genético dele mesmo. E ele era muito magrinho, né? Nem porque ele tinha muita musculatura. E era engraçado porque quando eu passava muito golpe para os meus alunos e você observava que uns que já tinham mais flexibilidade, eles conseguiam cansar bem menos, ele cansava muito fácil, era muito fácil ele cansar, porque ele fazia muita força para conseguir esticar e subir a perna. Então eu comecei a trabalhar com ele muito, além da questão da força, né, mas principalmente a questão da flexibilidade. A gente conseguiu ver uma evolução muito grande na hora dele conseguir jogar mais tempo, na hora de conseguir fazer um movimento, e a gente observava que às vezes um movimento simples, ele ia sair para fazer um AU, ele sentiu o tornozelo, que ele ainda tinha um encurtamento ali no tornozelo. Então olha só como que a gente tem que observar, porque cada pessoa é de um jeito. Então a gente que dá aula de capoeira para adultos, para dar aula de capoeira no geral, a gente tem que ver o que trabalhar com cada aluno. Então, galera, ela só fez assim porque ela não quer levantar o pé para mostrar o tornozelo, tá? Ela sabe que é punho, tá? Então depois comenta aí, o tornozelo, nem sabe onde é o tornozelo. Eu queria mostrar meu pé machucado, mas agora já é. Ela sabe onde é o tornozelo. E assim, a capoeira é um esporte que trabalha muitas capacidades físicas, né? Eu acho que é um dos esportes, né, que trabalha mais, se eu não me A engano. última vez, né, que na época da faculdade, não vou falar quanto tempo tem não, eu havia visto uma pesquisa sobre eletromiografia, mobilização de fibras musculares, a capoeira só estava atrás na natação, pelo menos foi a última vez que eu vi, não sei se tem algum dado novo, se tiver algum dado novo, coloca aí, comenta aí e coloca. Mas eu sei que a capoeira só ficava atrás da natação, nessa mobilização de fibras,
a natação também tinha uma coisa que era um pouquinho, só que dentro da água tem menor impacto, mas a capoeira é muito completa, muito completa. Isso. Aí você está aí se perguntando, mas por que eu tenho que saber essas coisas, né? Por que eu tenho que saber sobre capacidade física na capoeira? Por que vocês estão fazendo esse vídeo, né? Mas é muito importante você, como profissional da capoeira, você que quer dar aula, você que quer trabalhar com criança, com adulto, adolescente, você ter conhecimento das capacidades físicas. Porque às vezes você vai montar um plano de aula. Ó, a gente já fez vídeo já de plano de aula. Vai lá atrás lá e assiste nosso vídeo. Então você vai montar o plano de aula, aí você quer trabalhar ali com seus alunos algum exercício, quer que eles aprendam algum movimento, só que depende deles terem flexibilidade. Aí você não trabalha isso com eles, ou nem sabe, né? Pior, né? Nem sabe o que é isso. Então é muito importante na hora de você montar um plano de aula, você observar ali o objetivo da aula, o que você quer que seus alunos aprendam, para você trabalhar em cima daquilo. E também, muitas das vezes, pai de aluno, mãe de aluno vai chegar para você e vai perguntar o que você trabalha, quais as capacidades físicas que trabalham na capoeira. E se o dono da escola chegar e te perguntar, me dá um plano de aula aí da sua aula, você tem um plano de aula? Aí eu falei, volta lá no plano de aula. E se você colocar ela direitinho lá na justificativa do plano, quais são as capacidades físicas para que aquele movimento trabalhou? Isso vai te dar... Até quando a gente foi fechar uma escola mesmo, a gente levou lá no nosso projeto, também já tem aí também um vídeo aí falando como conseguir a sua primeira escola. E a diretora da escola, a primeira coisa que ela foi na página falando onde que estava, quais as capacidades físicas que a capoeira trabalhava. E ela falou, é isso daqui que eu quero, é isso daqui que os pais vão me perguntar. Então, por isso que é tão importante você estar sabendo, estar conhecendo sobre as capacidades físicas que a capoeira trabalha. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Algo que a gente falou aqui, mas só para dar uma pincelada final, é para você entender como trabalhar com cada um, no coletivo e também no individual. Porque às vezes você pode ter uma evasão de alunos porque você não compreendeu que aquele menino ali ficou vendo o outro que já fazia, que de repente era mais flexível, mais forte, e você não deu atenção para ele ou nem sabia como trabalhar para ele. Tem muitos profissionais que olham assim, não, esse aqui nasceu para capoeira, que o menino já chega, faz ponte, volta na ponte, faz o AU, faz a bananeira. Meu querido, será que aquele ali que você achou que ele nasceu para capoeira vai ficar para capoeira a vida toda? Quantos você conhece desse jeito que já saíram da capoeira? E quantos daqueles lá que eram durinhos ficaram? E vice-versa. Eu acho que nós temos que dar atenção para todos. E quando você entende isso, você tem esse olhar. Estou falando hoje das capacidades físicas, não estou deixando de lado o social, o cognitivo, nós estamos falando de capacidades físicas. Isso pode acontecer, o menino desanimar, né? Ele desanimar, às vezes tem um mais gordinho, que ele fica com vergonha de sustentar o peso, você não tem um método ali para melhorar a força dele, para melhorar a flexibilidade, porque todos são capazes de fazer. Sim. Então eu acho que esse porquê também de você conhecer para poder trabalhar e ter essa visão de estar priorizando todos ali na aula. Verdade. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Falem agora, o Carlos faz. Não, pra sempre não. Então, gente, é isso aí. A gente gostaria muito de pedir um favor para vocês comentarem aqui embaixo sobre a experiência que vocês têm passado em relação a esse tipo de aula. Se você que já trabalha com capoeira, já passou por uma situação assim, de precisar ali mudar a sua aula para poder melhorar a capacidade física de uma criança, perceber a evolução de uma criança, ou de um adolescente, ou de um adulto, ou então você marcar alguma pessoa também que precisa ouvir isso que a gente está falando aqui, para você estar aprendendo. E a nossa intenção é realmente fazer sempre conteúdo de valor para estar agregando mais ainda na vida de vocês. E se você tem gostado de conteúdos como esse, curte aqui o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas também para estar assistindo. A gente está sempre postando vídeos todos os dias, toda semana, e coloca lá nas redes sociais Viver de Capoeira, que você vai encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai estar encontrando a gente. Se tiver qualquer dúvida, também pode mandar ou no inbox pra gente, no privado, ou então deixar aqui embaixo no comentário, beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. Capoeira... Deixa eu falar capoeira. Vai, corta daí. Vai. Tá.